Moça, olha só o que eu te escrevi. É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Olá pessoal, mais uma quinta parapsíquica evolutiva. Somos seres humanos parapsíquicos, mas o porquê muita gente não aproveita essa potencialidade parapsíquica, né, esses talentos parapsíquicos de modo cosmoético aqui no intrafísico? Eu vou tentar explicar o porquê disso. Até a minha parceira evolutiva, a Rosana, na qual estou na casa dela, me mostrou um livro hoje a respeito de uma crônica, na verdade de uma análise, né, uma analogia, que no livro fala sobre como muitas pessoas se posicionam como se fossem águias que foram criadas no galinheiro. A postura ali de uma águia ali, um autor lá que fez um livro sobre isso, falando sobre uma águia que acabou sendo acostumada a agir como uma galinha, né? E depois que ela vê o sol, que ela vê que é uma águia que consegue ter uma visão mais ampla, sai daquele aquele ritmo ali mais engessado, mais limitado. Então tem muita gente que acaba se alienando, né, em certas rotinas. Eu não estou falando aqui que não tem que viver a vida no intrafísico, não é nada disso. As pessoas precisam conviver umas com as outras, frequentar locais públicos, se sociabilizar, tá tudo certo. O problema é quando a pessoa fica engessada só nisso, né? Achando que a vida humana é apenas a dimensão material. Aí a pessoa fica totalmente ela adentra na robotização existencial, na Robex, né? Então é a história da águia que fica querendo ser galinha para sempre, ali dando bicando os milhos e tá tudo certo, ali a vidinha de galinha, com a mentalidade mais reduzidinha. Então esse vídeo aqui é para esclarecer que as pessoas podem ser parapsíquicas e lúcidas, não necessariamente ficarem perturbadas, como certas pessoas ficaram por causa do parapsiquismo destrambelhado, né? Então, o que falta mais na mídia hoje em dia, você vê gente falando para lá, para cá, psiquiatra, tudo falando só sobre o psiquismo, ainda falando coisas falhas, né? Coisas bem discutíveis, né? Agora imagine o parapsiquismo, além desse psiquismo humano aqui que vem da palavra psique. Então o ser humano é mais complexo do que isso. Ele não é apenas um bolinho de carne, como diria um camarada que eu nunca esqueço dele lá, que apareceu no tertuliário, médico psiquiatra, falando dessa forma, né? Então, na minha opinião, todos os psiquiatras deveriam se aprofundar no paradigma consciencial, mas pouquíssimos fazem isso. Então, de antemão, eu já te passo essa dica. Se você estiver passando por um problema consciencial, não procure um ser consciencial materialista, porque ele não saberá atender suas necessidades. Simples assim. Como assim? Não, porque nós somos complexos demais, não somos apenas um corpo físico, como muita gente imagina, muita gente materialista, até na área de saúde mental, imagina de forma equivocada que somos apenas um corpo, uma matéria. Não é isso. Nós somos seres conscienciais holossomáticos, ou seja, todos nós possuímos um holossoma. Não adianta a pessoa espernear, berrar, ela vai ter corpo energético, corpo emocional, corpo físico e corpo mental, que é o mental soma, que eu estou utilizando ultimamente aí de forma recorrente, fazendo vídeos, tentando esclarecer, né, fazer a tarefa do esclarecimento. Eu não estou querendo convencer ninguém se preocupe em acreditar do que eu estou falando, tem as suas próprias experiências. Eu não gosto de convencer, até estudei Conscienciologia por causa disso, comecei a levar a sério principalmente por causa desse princípio da descrença. Não admito nada que eu estou falando, tem as suas próprias experiências. Então eu percebo muitas pessoas materialistas com muita angústia, muitos processos de somatizações no corpo físico, porque a pessoa ela tem um corpo energético, ela não sabe, e aí começa a ter emoções destrambelhadas, algum trauma que ela tem, que tem a ver com o corpo emocional. Aí ela vai tratar num psiquiatra, num neurologista, que vai admitir só o corpo físico. Não tem lógica, ele não vai saber entender isso. Então, isso são processos que a própria pessoa pode adquirir dentro da autoconsciencioterapia, ela com ela mesma. Se ela não conseguir também, tem como fazer
consciencioterapia, são outras consciências que já estudam a conscienciologia, são médicos, psiquiatras ou psicólogos que já aplicam a consciencioterapia, mas eu vejo que ainda é pouco divulgado o parapsiquismo, né? Sem aquele ranço de processo esotérico, né? Aquele ranço ali de preconceito, o ranço é um preconceito, né? Vamos combinar. Então, aquele processo que a pessoa ainda tem ideias equivocadas, crenças irracionais a respeito do parapsiquismo, né? Da parapercepção, da paranormalidade, da percepção extrasensorial. São todos sinônimos, que muita gente também no espiritismo chama de mediunidade. Infelizmente, o espiritismo não tem mais credibilidade, que vira uma seita cristã. Então, o objetivo dos meus vídeos, o objetivo dos meus conhecimentos conscienciológicos tem total ligação com a tarefa do esclarecimento, para as pessoas que querem ser esclarecidas a respeito desses assuntos que são transcendentes, que são interessantes, acessam o meu vídeo aqui curto e depois aprofundam. Existem vários materiais na internet aí sobre conscienciologia, parapsiquismo e paradigma consciencial. Então fica aí o recado para vocês que estão assistindo e ainda não entendem nada, procurem pesquisar a respeito do parapsiquismo, porque todo ser humano é parapsíquico. Uns são mais do que outros. Por que isso? Porque essas pessoas mais parapsíquicas hoje desenvolveram seu parapsiquismo em retrovidas, existências pretéritas, ou seja, eu estou aqui com consciência intrafísica como Murilo Viralino, mas voltarei a atuar aqui na próxima vida, nesse planeta ou no outro, não sei bem ao certo, com outro corpo físico. Então a consciência continuará mesmo. Eu posso acessar novas velhas experiências que eu já fiz e posso ficar com elas guardadas na minha holomemória. Posso não, ficarei guardado. As memórias ficam gravadas dentro da holomemória paracerebral. O que o pessoal não entende, né, da ciência convencional, os materialistas aí de plantão, os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, que nós não temos apenas esse cérebro físico, temos o paracérebro, que é aí onde as lembranças ficam contidas, né, as recordações, as sensações. Então tem aquela questão do amor à primeira vista, tem tudo a ver com isso. Aquela sensação que você já conhece a pessoa de muitas vidas e dá aquela química de imediato, instantânea. Então isso tem a ver com parapsiquismo. Isso pouquíssimas pessoas entendem. A verdade é essa. Tem muita gente produzindo vídeo na internet, mas misturando tudo, né? Não tá muito correto certas abordagens. Então você quer dizer que só o paradigma consciencial explica? Sim, de forma com a técnica mais difícil de compreender, mas que diz que com o tempo a pessoa vai entendendo, se ela quiser também, né? Se ela quiser se despender tempo para entender o processo. O que acontece hoje em dia é muita preguiça mental. Então as pessoas estão no rame-rame ainda, na obnubilação, né? Ficam obnubiladas ali como cavalo de carroças, não querem saber nada além do que já aprenderam de forma até forçada. Então o que vale é a pessoa querer expandir seus potenciais conscienciais, querer fazer uma expansão da consciência. Isso são poucas pessoas que querem também e por isso não entendem nada. Então ficam aí vendo vídeos de profissionais da medicina materialistas e acham que aquilo ali se rotulam, né, em certas doenças que o buraco é bem mais embaixo. E algumas coisas que são colocadas aí na mídia não são bem assim. Ou seja, eu estou querendo fazer uma visão da saúde integral, um paradigma consciencial. Na minha concepção, você só alcançará a saúde integral, ou seja, a saúde holossomática de todos os corpos de manifestação, ampliando seus conhecimentos, seus estudos no paradigma consciencial. Do contrário, a pessoa ainda ficará capenga, ficará esotérica, ficará materialista, ficará refém das crenças irracionais, ficará refém de estudos materialistas e monovisiológicos que não falam de forma mais ampla de como funcionamos. Então isso é uma lástima, mas existe muita gente parapsíquica sendo uma galinha, fazendo uma análise de uma águia, ao invés de
bater as asas, ter uma visão mais ampla, sair por aí, um olhar de águia, a pessoa fica lá quietinha no galinheiro, se limitando ali pelos processos que ela mesma cria na cabeça, e ela também acaba recebendo muitas coisas dentro da mesologia, muitas ideias que acabam limitando sua consciencialidade, sua espiritualidade. Então fica aí a dica para você não ser uma galinha, seja uma águia.